E aí pessoal, tudo bem? No dia 23 de janeiro eu tive a oportunidade de conceder uma entrevista para a Rádio Justiça e a pauta escolhida foi Tribunal do Júri, Lei 13964, também conhecida como Lei Anticrime, e Lei 13968, que alterou o artigo 122 do Código Penal. A razão de ter sido escolhida essa temática foi porque na mesma data entrou em vigor a Lei Anticrime e com ela a alteração de inúmeros dispositivos em várias outras leis, especialmente o Código de Processo Penal. Vale destacar que na noite anterior, o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão monocrática do ministro Luiz Fux, suspendeu algumas dessas alterações, dentre elas o problemático juiz das garantias. Outra razão para essa temática ter sido escolhida foi porque o Supremo Tribunal Federal, em fevereiro deste ano, vai julgar o RE 1235-340 de Santa Catarina, cujo debate voltará exatamente para algo que foi alterado pela Lei Anticrime, a possibilidade de execução imediata de uma condenação pelo Tribunal do Júri. Efetivamente, existem duas diferenças que têm de ser consideradas sobre esse debate. A primeira delas é o seguinte: o reconhecimento da repercussão geral nesse recurso extraordinário ocorreu em cerca de outubro do ano passado, e a alteração legislativa, como todos acompanhamos, foi em dezembro deste ano. O que acontece? O Supremo Tribunal, portanto, vai ter de decidir, à vista de uma legislação já existente também, se inclusive não houve a perda do objeto desse recurso extraordinário. Particularmente, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal não reconhecerá a perda do objeto deste recurso, e isso tem a ver com a segunda diferença que eu mencionei. O debate a ser empreendido pelo STF, ao que tudo indica, é mais abrangente do que a alteração promovida pela Lei Anticrime. Por quê? O que vai ser debatido pela Suprema Corte é a possibilidade da coincidência entre o trânsito em julgado e o momento de uma condenação por um conselho de sentença pelo júri popular. E a razão de esse debate ser mais relevante é porque, se reconhecida a coincidência entre o momento do trânsito em julgado com uma condenação pelo Tribunal do Júri, significa que, não importa a pena a qual foi condenado o réu, será possível a execução imediata dessa condenação. No entanto, a alteração promovida no artigo 492, inciso 1º, a linha E do Código de Processo Penal, prevê que somente uma condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos é possível haver essa execução imediata. E ainda existe a ressalva de, excepcionalmente, se previstas as condições do artigo parágrafo 3º do mesmo dispositivo, que também foi alterado pela Lei Anticrime, é possível que nem sequer com uma pena como essa seja possível determinar-se a execução imediata daquela condenação. Na ocasião da entrevista, eu defendi o entendimento de que o reconhecimento da possibilidade de execução imediata de uma condenação, independentemente da pena fixada, por uma série de motivos, é muito mais compatível não só do ponto de vista da eficiência da sistemática do Tribunal do Júri, como também em respeito aos seus princípios de caráter constitucional, inclusive. Além disso, se a própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 38, prevê dentre os princípios fundamentais do Tribunal do Júri a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual é a razão para não se considerar como possível de ser executada imediatamente um eventual veredito por parte dos jurados? Ou seja, se a própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 38, prevê que dentre os princípios fundamentais do Tribunal do Júri existe a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual é a razão para, após uma conclusão de 7 jurados, não se executar imediatamente o que eles decidiram? E que se deixe claro, a conclusão a que os jurados chegam é obtida após intensos debates entre as partes, com especial destaque para a defesa, que tem garantido a si outro princípio de natureza fundamental do Tribunal do Júri, que é a plenitude da defesa, considerado mais abrangente do que a ampla defesa previstas para os réus em geral. Além disso, em reforço à conclusão da possibilidade de execução imediata de uma condenação no Tribunal do Júri, tem a ver com a sistemática de revisão dessas mesmas decisões. Por quê? Pelo que prevê atualmente o Código de Processo Penal, excetuados casos em que se discute a justiça da pena ou eventual nulidade, efetivamente o tribunal que recebeu um recurso não poderá rever a conclusão dos jurados. Isso porque o Código de Processo Penal estabelece que apenas nos casos em que a decisão dos jurados for manifestamente contrária às provas dos autos, ao invés de dizer essa conclusão é errada, ele devolve ao Conselho de Sentença, devolve ao Tribunal do Júri para haver um novo julgamento, e aí sim, se a decisão for num determinado sentido ou no outro, ali prevalecerá. Porque o Código de Processo Penal também prevê que essa possibilidade de revisão nesse caso específico só pode ocorrer uma única vez. Essa restrição tem a ver diretamente com outro princípio fundamental do Tribunal do Júri, que é a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Afinal, se o Tribunal do Júri é o único competente para julgar esses tipos de crimes, o tribunal, se eventualmente usurpasse dessa competência e decidisse dizendo
que a conclusão dos jurados é equivocada, estaria, portanto, cometendo uma severa nulidade. Não bastasse isso, nós temos que considerar que o tribunal do júri é uma forma de exercício do poder pelo povo, algo que pela Constituição deveria ser muito mais valorizado e infelizmente não é. A gente sabe que muitas vezes a forma de exercer a cidadania no tribunal do júri é uma oportunidade de as pessoas participarem da justiça. Então por que não se dar mais efetividade a essa participação direta da sociedade na decisão de algo que envolve a justiça? Ao que tudo indica, o STF deverá considerar todos esses aspectos porque foi o indicado quando do reconhecimento da repercussão geral no recurso extraordinário. A verdade é que, diferentemente, e aqui com a devida vênia, da fala de um determinado ministro, o tribunal do júri deve sim ser potencializado, justamente por ser uma forma de expressão do exercício do poder pelo povo. Além disso, nós sabemos que muitas discussões e intensos debates relativos à efetividade e o combate à impunidade passam por esse tipo de conclusão, no sentido de que, para se dar não só mais efetividade às decisões do tribunal do júri, mas também se garantir que aqueles que cometeram crimes deverão cumprir devidamente a pena a eles estabelecida. Um fato interessante a ser mencionado é que o pacote anticrime do atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando apresentado no ano passado, se tornou o PL 882 de 2019 e nele estava prevista a possibilidade de execução imediata da condenação no tribunal do júri, independentemente de uma pena fixada, ou seja, qualquer que fosse a condenação, permitiria a imediata execução. No entanto, nas discussões no Congresso Nacional no final do ano passado, pouco antes de a lei ser aprovada, algum outro projeto de lei, que até então eu desconheço qual foi, passou a modificar e incluiu esse prazo de 15 anos, tal como atualmente está previsto na redação do Código de Processo Penal. E aqui fica uma outra crítica em relação à previsão desse prazo, porque o artigo 33 do Código Penal, quando dispõe sobre os regimes de cumprimento da pena, prevê que para o regime mais grave, o fechado, ele é possível de ser iniciado quando a condenação prevê a pena de 8 anos ou superior. Ou seja, se para o regime fechado uma pena de 8 anos basta, por que para o júri, por todos os motivos expostos anteriormente, não seria válido talvez uma pena como essa, também de 8 anos? Por fim, apenas a título de conhecimento, o atual Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária para os anos 2020 a 2023 prevê como um dos objetivos justamente tornar mais efetiva as decisões no Tribunal do Júri. Com relação ao segundo tema abordado na entrevista, que diz respeito à alteração do artigo 122 do Código Penal e no que isso eventualmente afeta o rito do Tribunal do Júri, eu não tenho outra recomendação a não ser ouvir a entrevista do meu grande amigo e grande professor Leonardo Castro, que vai ser concedida no dia 27 de janeiro na Rádio Justiça também. Tenho certeza que ele fará considerações muito mais específicas e aprofundadas sobre o que essa alteração do Código Penal importa não só para o mundo jurídico, para a sociedade, mas também relativa a essa temática do Tribunal do Júri. E é isso, pessoal. Esse é meu primeiro vídeo do projeto Fiat Lux, que tem como objetivo, sempre que possível, trazer algumas discussões jurídicas, inovações legislativas e abordagens pertinentes. Além disso, também fazer algumas considerações sobre esse universo dos concursos e os estudos para isso, conciliando especialmente com a minha experiência e a experiência de algumas pessoas que eu conheço. A ideia é compartilhar um pouco de como é essa vivência em todos esses contextos e, quem sabe, tornar interessante qualquer tipo de discussão futura. Muitas sugestões podem ser feitas e elas são sempre bem-vindas. E quem sabe com isso não só podemos debater, mas também fazer uma abordagem e considerações por todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e caso de fato tenham gostado desse conteúdo, me deem um retorno, que aí eu posso investir mais. Ou até mesmo façam sugestões de quais são os temas de interesses relacionados a isso tudo que eu coloquei. Muito obrigado e até mais.